Muito boa noite, amigos, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos chegando em mais uma quarta-feira aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Rolante, aqui no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul. Pois hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante e de muita relevância, que é o assunto desafios do relacionamento familiar. E a Liamara Nascimento, da Sociedade Espírita Caridade e Fé de Porto Alegre, é quem vai apresentar este tema para a gente. Mas antes, vamos para a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos físicos para abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos com eles ter uma visão melhor, enxergando a luz divina do nosso divino mestre, do nosso amigo Jesus. E com ele vamos ao Pai, já que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agradecendo por mais uma oportunidade, por estarmos juntos, pelas coisas boas que nos acontecem no dia a dia e até pelas coisas também não tão boas, mas que são provas para saber se nós aprendemos a lição ou temos que repeti-la. Vamos fazer a prece por aqueles que se encontram acamados no leito de um hospital, nas suas casas, adoentados, para que Jesus, o mestre, o médico, o amigo, possa curar não o corpo físico, mas o espírito que muitas vezes está doente. Vamos orar por aqueles enfermeiros, médicos, pelos bombeiros, pelos garis, pelo padeiro, por aqueles que trabalham no dia a dia enfrentando essa pandemia para poder nos trazer o alimento, o conforto, a luz elétrica, a internet que estamos usando nesse instante. Muito obrigado, Senhor, por colocar em nossas vidas pessoas tão importantes. E olhe por aqueles que estão à mercê de um abraço, de alguém que eu diga, eu te amo, de uma coberta para aquecer, de um telhado para proteger, de um lar para se viver. Vamos fazer desta noite, em pensamento, crescer ainda mais esta família chamada Ponto de Luz. Na seara do Espiritismo, que é o nosso consolador, que possamos aprender um pouco mais com a palestra que está chegando. Que possamos realmente agradecer a Deus por tudo aquilo que temos e pedir que olhe para o nosso irmão que ficou desempregado, que não tem comida para pôr à mesa, que, enfim, precisa que nós possamos estender a mão. Liamara Nascimento, da Sociedade Espírita Caridade e Fé de Porto Alegre, nos traz agora a palestra desta noite, que tem por título Desafios do Relacionamento Familiar. Vamos à palestra da noite de hoje, na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. Olá,
Meu nome é Eliamara Nascimento e eu vou falar sobre os desafios da vida familiar. Nós sabemos que um dos desafios do ser humano é a convivência familiar. Na realidade, não só a convivência, mas na realidade a boa convivência. Porque conviver, qualquer um de nós pode conviver. Agora, conviver com qualidade, conviver bem, não é para qualquer um. Então é importante nós pensarmos de que maneira a nossa família se formou, para que a gente possa realmente entender o que nos une, né? Que força será que nos atraiu? Por que nós estamos juntos? E é importante nós lembrarmos que os nossos sentimentos, as nossas tendências, as nossas afinidades, afinidade também moral, unem uns aos outros. E também os laços de amor, de afeição, de carinho também nos ligam aos nossos afetos. Sabemos já que as correntes também de raiva, de vingança, de ódio, elas não nos unem, elas nos algemam, nos prendem uns aos outros, que só o amor é capaz de então abrir essas algemas, o amor, o perdão. Então nós precisamos perdoar e transformar aquele ódio que talvez tenha acontecido no passado, num passado bem mais longínquo que a gente nem lembra, ainda bem que não lembramos, transformar então esse ódio em amor, transformando os desafetos em afetos e transformando os nossos inimigos em amigos. É claro que isso leva tempo. Às vezes não é somente uma encarnação para que a gente consiga fazer todo esse processo transformacional. Por isso Deus nos coloca juntos para que a gente possa aprender a nos amar, para que a gente possa aprender a transformar sentimentos, sentimentos que antes eram sentimentos inadequados, em amor, em amizade, em contentamento. No livro SOS Família, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, desculpe, ela nos diz o seguinte, que o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então, nós nos reencontramos, é um instituto abençoado, mas a gente se reencontra com provas e expiações para que lá no futuro a gente consiga estar com mais harmonia, com mais paz, com mais amor nesta convivência. Também no livro SOS Família, Joana de Ângeles diz que é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência da reencarnação. Então, nós reencarnamos com afetos, reencarnamos com aqueles que já foram nossos amores de vidas anteriores, que já foram nossos pais, já foram nossos irmãos, já foram pessoas muito queridas ao nosso coração e que hoje estão na nossa família para que a gente possa fortalecer ainda mais esses laços, para que a gente possa ajudar o outro. Mas também nessa mesma família tem aqueles que estão junto de nós com o intuito de nos reajustarmos. No livro Constelação Familiar, no capítulo 3, página 27, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor, ou através dos graves compromissos perturbadores que se vincularam em outras existências. Então, nos reunimos
por afinidades. E essas afinidades podem ser afinidades com coisas boas ou com coisas ruins. Então Deus permite que através da reencarnação estejamos ligados com esses irmãos de uma forma bem mais intensa, que é pelos laços de família. Porque assim, se alguém, vamos supor que eu vá numa loja e alguém me trata mal, um vendedor me atende muito mal. Eu tenho a opção de simplesmente não voltar na loja, ou eu posso ter a opção de, ao voltar na loja, pedir para ser atendido por outro funcionário, caso ele venha me atender. Mas na família, né, então o que acontece? A gente acaba se afastando. Tal pessoa fez algo para mim e eu simplesmente me afasto. Já na família, não tem muito como se fazer isso. Podemos até nos afastar, mas isso sem. Não é possível não deixar uma marca maior. Então, quando nós estamos, por exemplo, de mal com um irmão, com alguma coisa que aconteceu, nem precisa ser de mal, mas assim, alguma desavença, alguma situação que ficou mal entendida, como é que nós ficamos? Normalmente nós não ficamos bem. Por quê? Porque é nosso irmão e nós queremos fazer as pazes, nós queremos fazer com que aquela situação seja resolvida. Então, na família, nós buscamos sim aprender a superação de nós mesmos. E Allan Kardec, com muita propriedade, ele nos fala dos laços de família, mas não apenas os laços da consanguinidade, né? Porque todos nós temos a família que nós necessitamos para evoluir. E se nós nos achamos vinculados a esses espíritos, pode ser por laços nobres de sentimento, ou pode ser as amarras dos vícios e das paixões. Então precisamos, se a nossa família é uma família onde existem muitos desafios, né? É uma família, vamos dizer assim, nós precisamos transformar a família que está com desafios em uma família sob a luz consoladora do amor. Fazer essa transformação. E o amor na família, ela adquire maturidade psicológica. Adquire mais ardor, adquire mais viço, porque é na família que nós crescemos na direção também do mundo, no momento em que eu consigo amar os meus familiares, que eu consigo fazer essa disposição maior de autotransformação, eu vou exercitando a minha capacidade de amar e estendendo isso aos meus irmãos de humanidade. Ainda no livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos esclarece. Ela diz assim: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então nós só vamos conseguir amar pessoas que são os nossos irmãos de humanidade, quando aquelas pessoas dentro da minha família eu fizer o exercício de perdão, de amor, de fraternidade. Porque quem não suporta, quem não perdoa os seus familiares, com certeza vai ter muito mais dificuldade para lidar com as imperfeições das outras pessoas. Então, todo o empenho, toda a abnegação, toda a nossa capacidade de amar, toda a nossa capacidade de desculpar, deve ser realizado com muito empenho na nossa família. Tudo que estiver ao nosso alcance, façamos na família. Não somente na família, mas é nela que nós vamos exercitar fazer fora dela. Então, é um exercício muito interessante. Só que algumas pessoas acham que porque fazem parte da família, os meus familiares me desculpam sempre.
Então tem algumas pessoas que são negligentes, acabam negligenciando porque, eles vão me perdoar, eles vão aceitar, eles... E a gente sabe que nós precisamos ter uma atenção bem especial com os nossos familiares. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância, o estado da infância? Qual é a utilidade? Por que nós, quando reencarnamos, temos esse longo período de infância? Por quê? E os espíritos nos dizem: o espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, isso está no Livro dos Espíritos, dizendo que nós, no período da infância, em especial os primeiros 7 anos, nós estamos mais abertos a novas aquisições. E se nós viemos para a Terra para nos aperfeiçoar, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para que a gente possa se aperfeiçoar. E aí é importante lembrarmos que os pais, eles são fundamentais nesse aperfeiçoamento dos espíritos e que não podemos e não devemos de forma alguma negligenciar. Então, quando a gente pensa em família, às vezes a gente pensa em família, qual seria a família ideal para você? Qual é a família ideal? E a gente pode, com toda segurança, dizer: a família ideal para você é a sua família. Por quê? Porque é nela que tem tudo que você precisa para evoluir. Tudo. É como se fosse um grande laboratório onde nós temos dentro dele tudo aquilo que necessitamos para o nosso crescimento moral e espiritual. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala algo muito importante sobre a família. Ele diz assim: o centro mais poderoso de indução que existe no universo é a família. Então, a família é o centro mais poderoso de indução. E que a gente possa induzir uns aos outros ao bem, à paz, ao amor, à fraternidade, à união, à sinceridade, a demonstrar o afeto, o carinho. Que a gente possa, nesses momentos em que nos encontramos, mais numa convivência mais estreita, em função da pandemia que estamos vivendo, a gente consiga aproveitar este período como uma forma de buscar aperfeiçoar o nosso amor, o nosso afeto, os nossos sentimentos nobres. Porque a gente sabe que as outras pessoas na nossa família, vamos supor, tem gente que diz assim: ele sabe que eu amo, ela sabe que eu amo. Para que dizer? É importante sim dizer, porque existe uma diferença muito grande entre ser amado e sentir-se amado. Às vezes a pessoa ela pode ser muito amada pelos pais. Uma criança, um jovem, pode ser um filho, pode ser muito amado pelos pais, mas os pais podem demonstrar isso de uma outra forma, que aquele filho não esteja entendendo que ele é amado, que ele é importante para aquela família. Então, a demonstração de amor é fundamental. E Joana de Ângeles, ela também nos diz que muitos distúrbios são causados pela ausência de amor. A falta de amor gera em nós distúrbios.
E a nossa capacidade de sermos agressivos está intimamente ligada ao que? A nossa incapacidade de amar. E ela também nos lembra que muitas vezes, a agressividade é uma forma de nós camuflarmos, ou a outra pessoa, a nossa necessidade de amor. Pensemos nisso. E o afeto é importantíssimo para qualquer ser vivo. Basta a gente observar um animalzinho, um cachorro, quando ele está recebendo carinho, como que ele se comporta fisicamente? Tem aquele cachorrinho que se deita, coloca a barriguinha para cima para receber carinho, para receber amor. O gato pode se enroscar entre as pernas. Dizem que até os papagaios falam mais quando são bem tratados e recebem carinho e amor. Até mesmo as plantas. As plantas, elas assimilam esse fluxo de amor, esse fluxo de carinho, e elas também florescem como uma forma de gratidão ao amor e o carinho que estão recebendo. Então, o amor, ele é essencial na nossa vida e devemos dar atenção para aqueles que nós amamos, demonstrando esse amor, demonstrando o afeto, fazendo o nosso melhor, sem exigir nada em troca, fazendo a nossa parte. Porque todo o amor que nós fizermos, que nós dermos, melhor dizendo, tudo aquilo que nós fizermos como atos de amor, de bondade para os nossos familiares, será uma forma de exercitarmos para a família universal. Nós gostaríamos de lembrar de uma história de uma mãe que ela tinha 2 filhos pequenos e o seu marido acabou buscando uma outra forma de vida. Acabou se envolvendo com uma outra pessoa e acabou se separando então da sua esposa e praticamente dos filhos também, porque ele começou a visitar os filhos muito esporadicamente. Então essa mãe fazia para os seus filhos o seu melhor. Dava carinho, dava amor, mas ela também era a provedora daquele lar. E ela às vezes se questionava: será que eu estou fazendo o suficiente? Será que os meus filhos percebem o quanto eles são importantes para mim? Será que eu consigo fazer com que eles sintam o amor que está no meu coração? E ela cuidava daquelas 2 crianças com tanto carinho, com tanto amor. E certa vez, no Dia das Mães, na escola, ela então estava lá para a homenagem normal que sempre é feita no Dia das Mães, e as crianças então cantaram, e após aquela apresentação, tinha um local cheio de vasos de flores. Uma rosa e flor e folhagem mais linda do que a outra, todas florescidas. E as crianças, no final, elas deveriam pegar um daqueles vasos de flores e entregar à sua mãe. E então as crianças cantaram e foram então buscar. E as crianças das outras mães começaram a receber então os vasos e flores lindas, uma mais linda do que a outra. E as 2 crianças dela procuravam e não achavam nenhuma flor que merecesse ser dada à sua mãe. O que aconteceu? Alguns minutos se passaram e lá no cantinho eles acharam, os 2 olharam a flor e os olhinhos deles se iluminaram e trouxeram para aquela mãe
uma flor sem flores, na verdade, uma folhagem sem flores, murcha, quase morrendo, e deram para ela com todo carinho. Ó, mamãe, para você no Dia das Mães. Aquela mãe não entendeu, agradeceu, mas disse que internamente ela sentiu até uma vontade de chorar, porque seus filhos haviam buscado uma flor, uma planta doente, sem flores, para ofertar a ela. Ela naquele momento agradeceu, não disse nada, mas quando chegou em casa, ela perguntou: meus queridos, obrigada pela flor. Ela planta. Mas com tantas flores lindas, por que vocês deram esta para mim? Porque ela começou a pensar que ela talvez não merecesse uma flor bela. E aí, a sua filha olhou para ela e disse: ah, mamãe, esta era a única que necessitava de você, que necessitava dos seus cuidados, que necessitava do seu amor. Por isso, nós escolhemos a flor mais necessitada para você cuidar. E naquele momento, ela entendeu que eles, em alguns momentos, se sentiam frágeis e que ela, através do seu amor, conseguiu cuidar deles com toda a dedicação possível, e eles hoje estavam bem. Então, para encerrar a nossa reflexão de hoje, vamos trazer uma mensagem. Se amar fosse fácil. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, nem tanta gente mal amada. Se amar fosse fácil, não haveria tanta fome, nem tantas guerras, nem tanta gente sem sobrenome. Se amar fosse fácil, não haveria crianças nas ruas sem ter ninguém, nem haveria orfanatos, porque as famílias serenas adotariam mais filhos. Se amar fosse fácil, não haveria esposas mal amadas, e nunca ninguém negaria o que jurou no altar. Nem haveria divórcio, nem desquite, separações, jamais. Se amar fosse fácil, não haveria assaltantes, e as mulheres gestantes não tirariam o seu feto. Não haveria assassinos. Se o amor é um sentimento que depende de um eu quero, seguido de um eu espero. Mas a vontade é rebelde, e o homem, um egoísta que maximiza seu eu. Por isso, o amor e amar é difícil. Jesus Cristo não brincava quando nos mandou amar. E quando morreu amando, deu a suprema lição. Não se ama por ser fácil, ama-se porque é preciso. Que possamos amar o nosso irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia. Que façamos o nosso melhor pela nossa família, pelos nossos entes queridos, por aqueles que nós amamos. E aos poucos iremos aprendendo a amar a família universal, transformando esse mundo ainda de dores, de provas e expiações, em um mundo renovado, de paz, harmonia e amor. Fiquem com Deus.
E assim, gente, tivemos mais uma palestra na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, no Rio Grande do Sul, onde, devido à pandemia, as portas físicas continuam fechadas, mas as portas espíritas abertas para receber você sempre, com todo amor, com todo carinho, na nossa casa. Obrigado ao nosso mentor Bezerra de Menezes. Obrigado à equipe espiritual que nos acompanhou. Obrigado, Liamara Nascimento, que nos falou sobre um tema tão importante, o relacionamento familiar. Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos familiares? Obrigado, Jesus, nosso amigo. Obrigado, Pai, de bondade. Obrigado a cada um de vocês que acompanharam mais uma palestra. E que possamos aplicar no nosso dia a dia, pois essa palestra serviu muito para mim e talvez tenha servido até para outras pessoas que nos acompanharam. Na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, teremos mais um palestrante. Queremos agradecer mais uma vez a todos, encarnados e desencarnados, que nos acompanharam nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, gratidão, obrigado.